Você já imaginou como é trabalhar em um lugar onde a morte parece estar sempre à espreita? Onde cada corredor pode esconder segredos invisíveis, e cada quarto pode se transformar em um palco silencioso para algo que vai muito além da medicina? Muitos acreditam que hospitais são apenas locais de cura, de ciência e de esperança. Mas para aqueles que passam noites e noites dentro de suas paredes, existe um lado oculto, sombrio e inexplicável, um lado que poucos têm coragem de encarar. Nesta noite, convido você a mergulhar em relatos perturbadores vindos de pessoas que vivem diariamente nesse ambiente carregado de dor, sofrimento e despedidas, as enfermeiras. Profissionais que dedicam suas vidas a cuidar, a confortar e a enfrentar a realidade mais dura da existência humana. Mas em meio ao cansaço, à solidão das madrugadas e ao silêncio sufocante dos corredores, muitas delas afirmam ter se deparado com algo que não estava em nenhum manual de enfermagem. Algo que não pode ser explicado por protocolos, nem justificado apenas pelo estresse ou pela falta de sono. O tema de hoje é figuras sombrias em hospitais. Presenças misteriosas que surgem quando menos se espera, atravessam os corredores, espreitam os pacientes e desafiam a lógica. Não estamos falando de histórias inventadas para assustar crianças. São relatos vindos de profissionais treinados, pessoas acostumadas a lidar com situações extremas, mas que, diante do sobrenatural, se viram tomadas pelo medo mais profundo. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir histórias de enfermeiras que juram ter visto vultos andando em alas completamente vazias. Pacientes que afirmaram ver figuras escuras ao lado de suas camas pouco antes de dar o último suspiro. Sombras encapuzadas que aparecem silenciosas na UTI, como presságios de uma morte iminente. Elevadores que descem sozinhos até andares interditados, como se fossem chamados por mãos invisíveis. Alas desativadas que continuam cheias de vozes, passos e risadas, mesmo sem ninguém lá dentro. E até uma criança que corre pelos corredores de hospitais onde não há sequer pacientes infantis internados. Essas histórias desafiam a razão. Seriam alucinações provocadas pela exaustão? Fruto da mente sobrecarregada pela pressão constante de salvar vidas? Ou estariam as enfermeiras, em sua rotina árdua, testemunhando algo que a maioria de nós jamais poderia suportar? É essa pergunta que guia a jornada de hoje. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como enxerga um hospital. Da próxima vez que passar por um corredor silencioso e sentir um arrepio inexplicável na nuca, talvez você se lembre dessas histórias, e perceba que, atrás de você, pode haver algo mais do que apenas o vazio. Hospitais são lugares onde a vida e a morte convivem lado a lado. De um quarto, ouvem-se os primeiros choros de um recém-nascido, de outro, os suspiros finais de quem se despede deste mundo. São locais de esperança, mas também de dor. E essa mistura intensa de emoções cria uma atmosfera única, pesada e, muitas vezes, assustadora. Quem já passou por um hospital durante a madrugada sabe do que estou falando. O silêncio não é apenas silêncio, ele carrega consigo uma estranha sensação de vigilância, como se os corredores respirassem sozinhos. Para as enfermeiras, esse ambiente se torna rotina. Elas enfrentam plantões exaustivos, trabalham noites inteiras, percorrem corredores desertos iluminados apenas por lâmpadas fracas e acompanham pacientes em seus momentos mais frágeis. Essa proximidade constante com a morte transforma o hospital em um terreno fértil para experiências inexplicáveis. Afinal, quando a fronteira entre a vida e o desconhecido se estreita, o impossível parece ganhar espaço para se manifestar. Imagine-se no lugar dessas profissionais. É 3 da manhã, o hospital está silencioso, e você precisa atravessar um corredor longo e mal iluminado para checar um paciente. De repente, sente passos atrás de você. O coração acelera, você se vira, e não há ninguém ali. Mas a sensação de estar sendo seguido permanece, como uma sombra invisível colada aos seus movimentos. Esse tipo de experiência é mais comum do que se imagina. Relatos de vultos, vozes e presenças são contados de forma quase natural entre equipes de enfermagem, como se fizessem parte do cotidiano de quem vive imerso naquele ambiente. O curioso é que essas histórias não aparecem apenas em um hospital específico, ou em uma cidade isolada. Elas se repetem ao redor do mundo. Em diferentes culturas, em diferentes épocas, enfermeiras descrevem figuras muito semelhantes. Sombras humanas sem rosto, vultos encapuzados, crianças que riem pelos corredores, aparições que surgem nos momentos que antecedem a morte de um paciente. Isso levanta uma pergunta inevitável: estariam todas essas pessoas sofrendo da mesma ilusão coletiva?
Ou existe realmente algo presente nos hospitais que escapa à nossa compreensão? Alguns especialistas em psicologia sugerem que o estresse extremo, combinado com privação de sono e pressão emocional, pode gerar alucinações vívidas. E de fato, a rotina de uma enfermeira durante um plantão noturno é desgastante a ponto de confundir os sentidos. Mas quando múltiplas testemunhas relatam a mesma figura, no mesmo local, em noites diferentes, a explicação racional começa a perder força. Há enfermeiras que juram, até hoje, ter visto a sombra de alguém parado na porta de um quarto vazio. Outras afirmam ouvir passos em corredores interditados, como se alguém caminhasse lentamente, sem nunca se revelar. Além disso, há um detalhe intrigante. Muitos pacientes, pouco antes de morrer, relatam ver essas figuras sombrias. Descrevem presenças ao lado da cama, muitas vezes falando com elas ou simplesmente apontando para o nada. Esse padrão é tão recorrente que algumas enfermeiras chegam a interpretar essas visões como um sinal de que a morte está próxima. E quando o desfecho acontece, a lembrança daquilo que o paciente disse permanece gravada na mente da equipe. Tudo isso cria um dilema desconfortável. Para quem acredita apenas na ciência, esses relatos são fruto da mente cansada, da psicologia em estado de alerta. Para quem acredita no sobrenatural, são evidências de que a morte, ou algo ligado a ela, circula livremente pelos hospitais, observando, aguardando, escolhendo o momento de se aproximar. Independentemente da interpretação, o fato é que as histórias existem, são contadas com seriedade e carregam em si uma força perturbadora. E é justamente nesse ponto que entramos hoje, nos relatos reais de enfermeiras que, em meio ao trabalho árduo de salvar vidas, se viram diante do inexplicável. Prepare-se para mergulhar em experiências que desafiam a razão, histórias que podem mudar para sempre a forma como você enxerga um hospital quando a noite cai. Agora que entendemos o peso emocional e espiritual que os hospitais carregam, é hora de abrir as portas para os relatos que compõem este vídeo. O que você vai ouvir a seguir não são simples histórias de assombração, mas fragmentos de vivências reais, contadas por quem passou noites intermináveis em corredores onde a vida e a morte se encontram. São experiências que, repetidas em diferentes lugares e momentos, formam um mosaico inquietante de mistério e medo. Entre as histórias mais perturbadoras, estão os vultos que caminham pelos corredores vazios. Muitas enfermeiras descrevem silhuetas que atravessam o espaço em silêncio, sempre na madrugada, quando não deveria haver ninguém ali. Não são figuras nítidas, mas sombras densas, que parecem observar e depois desaparecer sem deixar rastros. Outro relato recorrente envolve pacientes que, pouco antes de falecer, afirmam ver alguém ao lado da cama. Algumas vezes, chamam por essa presença. Em outras, apenas olham fixamente para o vazio, como se preparassem para uma despedida silenciosa. Para os profissionais que acompanham esses momentos, a cena é perturbadora e, ao mesmo tempo, marcante demais para ser esquecida. Há também a estranha figura encapuzada que aparece em UTIs, sempre próxima de pacientes em estado grave. Silenciosa, imóvel, ela parece vigiar, como se aguardasse algo. Diversos profissionais a descrevem da mesma forma, uma sombra alta, com capuz, parada na beira da cama. Um presságio de que o fim está próximo. Os elevadores que descem sozinhos para andares desativados são outro fenômeno intrigante. Portas que se abrem sem explicação, chamando a atenção de quem passa. Para alguns, apenas falhas técnicas. Para outros, o sinal de que forças invisíveis circulam entre os andares do hospital. E ainda existem as alas abandonadas, que nunca estão em silêncio. Vozes, passos e até risadas ecoam em lugares onde não há mais pacientes. Algumas enfermeiras juram que evitam esses setores, mesmo em plena luz do dia. Por fim, relatos de uma criança misteriosa correndo pelos corredores, a sensação constante de ser seguido por uma sombra invisível e até objetos que se movem sozinhos completam esse quadro perturbador. Esses são os fenômenos que vamos explorar em detalhes nos próximos capítulos. Cada um deles carrega histórias de arrepiar, testemunhadas por pessoas que nunca mais foram as mesmas depois de vivê-las. As madrugadas nos hospitais são diferentes de qualquer outro lugar. Enquanto a cidade dorme, lá dentro o tempo parece correr mais devagar. Os corredores, geralmente movimentados durante o dia, tornam-se longos túneis silenciosos, iluminados apenas por lâmpadas fluorescentes que piscam de vez em quando, como se até a luz estivesse cansada. É nesse cenário que surgem alguns dos relatos mais perturbadores, a visão de vultos caminhando pelos corredores completamente desertos. Muitas enfermeiras contam que,
durante rondas de madrugada, ouviram passos atrás de si. No primeiro momento, acreditaram que fosse algum colega de trabalho. Mas quando se viraram, não havia ninguém. O coração dispara, a respiração se acelera, mas a rotina exige que continuem caminhando. Só que, em alguns casos, os passos não param. Eles continuam ecoando no chão frio, sempre a poucos metros de distância, acompanhando cada movimento, até que cessam de repente, mergulhando tudo em um silêncio ainda mais sufocante. Um dos relatos mais marcantes veio de uma enfermeira que trabalhava em uma ala isolada do hospital. Ela dizia que, todas as noites, via uma figura atravessar o corredor em direção ao quarto 203, um quarto que, há meses, estava vazio. O vulto passava lentamente, como alguém encaminhada, mas nunca abria a porta. Apenas desaparecia diante dela. A enfermeira, tomada pela curiosidade e pelo medo, certa vez reuniu coragem e foi até o quarto logo após a aparição. Quando entrou, encontrou o espaço escuro, completamente vazio, exceto por uma cadeira de rodas encostada no canto, que agora estava virada para a porta, como se alguém tivesse acabado de usá-la. Outro detalhe curioso é que essas figuras raramente apresentam feições. São sombras densas, às vezes altas, às vezes pequenas, mas sempre sem rosto. Isso torna a experiência ainda mais perturbadora, porque, no fundo, a mente tenta buscar uma explicação lógica, um paciente perdido, talvez um médico atrasado. Mas quando não há rosto, não há identidade. Apenas a certeza de que algo inumano está ali. O mais inquietante é que diferentes profissionais, em diferentes plantões, relataram ver o mesmo vulto caminhando nos mesmos corredores. Não se trata de um acontecimento isolado, mas de algo que se repete, noite após noite, como se aquela presença tivesse escolhido o hospital como morada. Alguns acreditam que sejam ecos de pessoas que morreram ali e continuam vagando pelos corredores, presas entre dois mundos. Outros pensam que sejam manifestações da própria energia do local, alimentada por anos de dor, medo e despedidas. Mas, independentemente da explicação, a sensação que permanece entre as enfermeiras é sempre a mesma. Não importa o quão vazio esteja o hospital, nunca se está realmente sozinho. E é justamente a partir dessa percepção que mergulhamos ainda mais fundo. Porque se os corredores estão cheios de sombras, o que dizer das presenças que aparecem ao lado da cama de pacientes prestes a dar o último suspiro? Entre todos os relatos vindos de hospitais, talvez os mais arrepiantes sejam aqueles contados pelos próprios pacientes. Pessoas que, em seus últimos dias ou horas de vida, afirmam enxergar figuras sombrias ao lado da cama. Para as enfermeiras, testemunhar essas cenas é algo que nunca se esquece, pois quase sempre essas visões antecedem o inevitável, a morte. Imagine estar cuidando de um paciente debilitado, em silêncio, quando de repente ele começa a olhar fixamente para um ponto vazio do quarto. Seus olhos acompanham algo invisível, como se uma presença estivesse se movendo lentamente. Algumas vezes, o paciente chega a levantar a mão, como se fosse cumprimentar alguém. Outras vezes, murmura palavras desconexas, chamando por nomes que ninguém reconhece. E, em instantes, o quarto, antes tranquilo, se transforma em palco de um encontro perturbador entre o mundo dos vivos e o desconhecido. Uma enfermeira relatou o caso de uma idosa internada há semanas. Em uma noite silenciosa, a paciente começou a sorrir suavemente, olhando para o canto do quarto. Ele veio me buscar, disse, com a voz fraca. Minutos depois, faleceu. O detalhe assustador é que a enfermeira, naquele mesmo instante, sentiu um frio intenso percorrer o quarto, como se o ar tivesse ficado mais pesado e difícil de respirar. Para ela, não havia dúvida de que alguma presença estava ali, aguardando a paciente. Outro caso envolveu um homem jovem, vítima de um acidente grave. Em seus últimos momentos, olhou para a porta e disse claramente: "Eles estão me esperando." Não havia ninguém ali. Mas, poucos minutos depois, seu coração parou. A enfermeira que acompanhava a cena contou que, por dias, teve pesadelos com aquele olhar fixo e apavorado. Esses relatos se repetem em diferentes hospitais, em diferentes culturas. Pacientes descrevem sombras encapuzadas, figuras altas sem rosto ou até mesmo silhuetas humanas que se aproximam da cama. Sempre silenciosas, sempre observando. Para alguns, seriam apenas delírios provocados pela proximidade da morte. Para outros, provas de que, no instante final, algo realmente vem nos buscar. O mais perturbador é a frequência com que essas visões são relatadas.
Não são casos isolados, mas experiências que formam um padrão. Enfermeiras contam que, quando um paciente começa a fixar os olhos em pontos vazios e a conversar com pessoas invisíveis, já sabem que o fim está próximo. É como se essas figuras fossem mensageiras, atravessando os corredores do hospital para acompanhar os que estão prestes a partir. Essas experiências deixam marcas profundas em quem as presencia. Afinal, não é apenas o fim de uma vida que se testemunha, mas também um vislumbre do desconhecido. O quarto do hospital se transforma em passagem, e a sensação é de que a morte não vem sozinha, ela sempre envia um presságio sombrio. E se esses vultos aparecem diante dos pacientes no momento final, também existem histórias de presenças que parecem aguardar silenciosamente em alas críticas, observando, escolhendo. O próximo relato nos leva diretamente para dentro da UTI. A unidade de terapia intensiva é, por si só, um ambiente carregado. Cada quarto guarda histórias de luta, dor e esperança. Mas também é na UTI que muitos dos relatos mais sombrios acontecem. Entre eles, o mais inquietante é a visão de uma figura encapuzada, imóvel, observando pacientes em estado crítico. Enfermeiras de diferentes hospitais descrevem essa aparição de maneira semelhante. Uma silhueta alta, coberta por algo que lembra um manto ou capuz. Nunca se aproxima, nunca fala, apenas permanece parada ao lado da cama, como um vigia silencioso. O detalhe mais perturbador é que, em muitos casos, a presença surge pouco antes da morte do paciente. Uma enfermeira contou que, durante a madrugada, ao checar os monitores, percebeu que um paciente parecia inquieto. Quando entrou no quarto, notou uma sombra escura, parada ao lado da maca. No mesmo instante, sentiu o ar gelar e o coração disparar. Ela piscou os olhos, e a figura desapareceu. Mas, em menos de uma hora, o paciente faleceu. Para ela, aquela sombra não era fruto da imaginação, era um presságio inevitável. Outro relato fala de uma equipe inteira que jurou ver o vulto no canto da sala, próximo a uma cama. Todos sentiram a mesma pressão no ar, como se algo invisível estivesse drenando a energia do ambiente. O paciente daquela cama, horas depois, não resistiu. Essas histórias levaram muitas enfermeiras a acreditar que a figura encapuzada é mais do que um fantasma comum. Para algumas, seria a própria personificação da morte, observando em silêncio, aguardando o momento certo. Para outras, uma entidade que vaga pelos corredores da UTI, atraída pela fragilidade entre a vida e o fim. E assim, entre máquinas que apitam e respirações frágeis, permanece a dúvida: será que a morte tem, de fato, um rosto encoberto que acompanha os últimos instantes? Nos hospitais, os elevadores são ferramentas essenciais, transportam pacientes, medicamentos e equipamentos entre os andares. Mas durante a madrugada, alguns desses elevadores parecem ganhar vida própria, desafiando qualquer explicação racional. Várias enfermeiras relatam casos em que portas se abrem, andares são chamados, mas não há ninguém para operá-los. E, frequentemente, esses movimentos misteriosos coincidem com aparições em outros setores ou eventos próximos à morte de um paciente. Uma enfermeira contou que, durante seu plantão noturno, o elevador começou a descer sozinho até um andar desativado do hospital. Ao chegar, as portas se abriram silenciosamente, revelando apenas corredores escuros e vazios. Não havia manutenção programada nem falhas técnicas relatadas. A sensação que a tomou foi de que algo invisível estava chamando o elevador, conduzindo-o a um lugar onde ninguém deveria estar. Outro caso envolveu uma equipe de plantão que acompanhava o monitoramento de um paciente crítico. Quando ouviram o elevador se mover sozinho, todos se entreolharam, mas não encontraram explicação. Poucos minutos depois, o paciente passou mal e não resistiu. Para eles, o movimento do elevador parecia sinalizar que algo além do controle humano estava presente, observando e interagindo com os acontecimentos do hospital. O que torna essas experiências ainda mais perturbadoras é a sensação de intenção por trás do fenômeno. Não é apenas um defeito mecânico. Há relatos de elevadores que seguem padrões específicos, descem até alas desativadas, abrem portas em locais onde ninguém deveria estar, ou retornam ao mesmo andar repetidas vezes. Para as enfermeiras, essas ocorrências não são aleatórias. Existe uma presença invisível guiando os movimentos, como se o hospital inteiro fosse palco de algo desconhecido. Essas histórias transformam até os espaços mais comuns do hospital em locais de tensão. Um elevador, que deveria ser apenas uma ferramenta funcional, torna-se símbolo de mistério e temor.
Cada vez que as portas se abrem sozinhas durante a madrugada, a sensação é de que algo observa, espera e talvez até escolha o momento certo de agir. No próximo relato, vamos explorar outro setor sombrio do hospital, alas desativadas que, apesar de vazias, nunca parecem realmente desertas. Existem alas de hospitais que foram desativadas há anos, setores antigos, abandonados, interditados. Tecnicamente, deveriam estar vazios, silenciosos, sem movimentação. Mas enfermeiras relatam experiências que desafiam essa lógica. Segundo elas, esses corredores guardam sons, passos e até sombras, como se o passado ainda se recusasse a desaparecer. Uma enfermeira que trabalhava próxima a uma ala desativada contou que, ao passar por ali durante um plantão noturno, ouviu passos ecoando nos corredores vazios. Primeiro, pensou se tratar de algum colega. Mas o som não cessava, e ninguém aparecia. Aproximando-se da porta, sentiu um frio intenso, como se a própria atmosfera estivesse carregada de algo invisível. Ela precisou se afastar para continuar sua ronda, mas a sensação de que alguém a observava permaneceu durante toda a noite. Em outro relato, uma equipe inteira relatou ouvir risadas infantis e sussurros vindos de um andar que não recebia pacientes há meses. As luzes piscavam, o ar parecia pesado, e ninguém conseguia identificar a fonte. Cada tentativa de explicação racional, vento, vibração de máquinas, falha elétrica, parecia insuficiente diante da experiência coletiva. Algumas enfermeiras afirmam que objetos mudam de lugar sozinhos nesses setores. Cadeiras, carrinhos e até maçãs parecem ser movidos por mãos invisíveis. Para quem testemunha, não há dúvida, a ala abandonada está longe de ser deserta. Algo permanece ali, seja energia, memória ou presenças que não aceitaram partir. O mais assustador é que essas experiências não são pontuais. Enfermeiras de diferentes hospitais relatam fenômenos semelhantes: sussurros, passos, sombras e objetos que se movem sozinhos em alas desativadas. É como se a história do hospital estivesse gravada nesses corredores, e aqueles que se aventuram por ali durante a noite se tornam testemunhas de um passado que insiste em permanecer presente. Essas experiências criam um sentimento profundo de inquietação. Mesmo durante o dia, a simples menção daquela ala faz com que muitos profissionais evitem passar por ela. À noite, a sensação de que não se está sozinho é ainda mais intensa, reforçando a ideia de que os corredores desativados guardam segredos que não podem ser explicados. No próximo relato, exploraremos uma presença ainda mais perturbadora: a criança que nunca existiu, correndo pelos corredores de hospitais silenciosos. Entre os relatos mais misteriosos de hospitais está a história de crianças que aparecem onde não deveriam. Enfermeiras descrevem passos leves, risadas e até pequenas sombras correndo pelos corredores durante a madrugada. Mas, quando tentam localizar a criança, não há ninguém. É como se uma presença infantil tivesse se materializado apenas para ser vista, e depois desaparece. Outro ponto importante é o impacto psicológico. Enfermeiras relatam medo constante, arrepios, sensação de serem observadas, e até dificuldade para dormir após plantões. Alguns chegam a desenvolver rotinas para lidar com a ansiedade, evitando certas alas ou tentando racionalizar cada fenômeno. Mas, mesmo com essas estratégias, a lembrança permanece vívida, como se o hospital tivesse deixado marcas permanentes na mente e no espírito de quem o frequenta durante a madrugada. Ao refletirmos sobre esses relatos, percebemos que há uma lição mais profunda: o mundo que nos cerca é maior e mais complexo do que imaginamos. A vida e a morte, a matéria e o invisível, o conhecido e o desconhecido coexistem de formas que desafiam nossa compreensão. E talvez, ao aceitarmos que nem tudo pode ser explicado, consigamos desenvolver uma nova sensibilidade, uma atenção maior para os detalhes, para os sinais sutis, para o respeito pelo que ainda não conseguimos compreender. Por fim, a reflexão se estende a cada um de nós. Se profissionais acostumados a lidar com vidas humanas e com a morte se veem em frente a experiências inexplicáveis, talvez devêssemos todos considerar que o mundo possui camadas que não percebemos no dia a dia. Cada corredor silencioso, cada objeto fora do lugar, cada sombra inesperada pode ser um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que nossa visão alcança. E assim, ao concluir essa parte, percebemos que os relatos não são apenas histórias para assustar. Eles são convites à atenção, à humildade e à consciência de que o desconhecido está presente, mesmo nos lugares mais familiares. Depois de explorar todos esses relatos assustadores e experiências inexplicáveis,
é hora de refletir sobre o impacto que essas histórias podem ter em você, espectador. O que acabamos de ver não são apenas histórias de terror, são experiências reais de pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de outras, mas que se deparam com fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. Esses relatos nos lembram que, mesmo em ambientes altamente controlados e clínicos, o sobrenatural pode se manifestar de maneiras sutis e perturbadoras. Se essas histórias despertaram em você arrepios, curiosidade ou até mesmo uma sensação de inquietação, saiba que isso é normal. O medo do desconhecido é uma reação humana natural. Mas mais do que isso, essas experiências são um convite para olhar além do que é visível e questionar nossa compreensão da realidade. Talvez os hospitais não sejam apenas locais de cura, talvez sejam espaços onde dimensões que não percebemos coexistem silenciosamente conosco. E é exatamente por isso que quero que você participe ativamente do canal Pesadelos Reais. Compartilhe suas experiências, medos e teorias nos comentários. Se você já passou por algo semelhante, sua história pode ajudar outras pessoas a compreender ou até mesmo validar experiências que parecem impossíveis de explicar. Aqui, cada relato é importante e cada interação fortalece a nossa comunidade de curiosos e corajosos que buscam entender o inexplicável. Não se esqueça de curtir o vídeo. Um simples clique ajuda a manter o canal ativo, permitindo que possamos trazer cada vez mais conteúdos assustadores, histórias de arrepiar e mistérios que fazem a imaginação vibrar. Inscreva-se e ative o sininho de notificações, para não perder nenhum relato que pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Além disso, incentive amigos e familiares a assistirem. Ao compartilhar essas histórias, você não apenas amplia a audiência do canal, mas também cria espaço para discussões e debates sobre o sobrenatural, experiências paranormais e fenômenos inexplicáveis. Quem sabe, juntos, podemos chegar mais perto de respostas para o que não conseguimos entender sozinhos. E lembre-se, o canal Pesadelos Reais não é apenas entretenimento. É uma plataforma onde o inexplicável ganha voz e onde relatos que parecem impossíveis são levados a sério. Cada história compartilhada aqui é um passo para explorar os mistérios do mundo que nos cerca. E, talvez, para perceber que o desconhecido está mais próximo do que imaginamos. Portanto, faça parte dessa jornada. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. A cada ação sua, o canal cresce, e juntos podemos continuar desvendando os segredos mais sombrios que habitam o mundo ao nosso redor. Chegamos ao final deste vídeo, mas a jornada que exploramos juntos não termina aqui. Passamos por corredores silenciosos, quartos vazios, alas desativadas e UTIs onde a vida e a morte se encontram. Conhecemos relatos de enfermeiras que se depararam com vultos, sombras encapuzadas, crianças que nunca existiram e objetos que se movem sozinhos. Cada história nos lembra que o mundo ao nosso redor é mais complexo e misterioso do que podemos compreender. O que essas experiências têm em comum é a certeza de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo nos lugares mais familiares. Hospitais, locais que associamos à ciência, à cura e à rotina, se transformam à noite em espaços onde o sobrenatural se faz presente de forma silenciosa e perturbadora. Para quem presencia esses fenômenos, a sensação é de que existe uma realidade paralela, uma dimensão invisível que observa, acompanha e, às vezes, interage conosco. Mas mais do que medo, esses relatos trazem uma lição valiosa: a importância de perceber e respeitar o desconhecido. Vivemos em um mundo cheio de mistérios, e reconhecer que nem tudo pode ser explicado nos torna mais atentos, mais conscientes e, de certa forma, mais humildes. Cada sombra que se move, cada sussurro inexplicável, cada presença sentida mas não vista, nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento humano e sobre as dimensões que ainda não compreendemos. Para você que acompanhou este vídeo até aqui, minha mensagem é simples: mantenha a mente aberta e o coração atento. O desconhecido não precisa ser temido, mas respeitado. Permita-se ouvir, observar e imaginar, sem perder a consciência da sua própria realidade. Cada relato compartilhado neste canal, cada experiência contada, é um convite para explorar o sobrenatural com curiosidade e coragem. E lembre-se, a vida é cheia de mistérios, e muitas vezes é nos detalhes mais sutis que encontramos o extraordinário. Os hospitais podem parecer lugares de rotina, mas à noite, eles guardam segredos que desafiam a lógica e a razão. O que vimos hoje é apenas uma amostra do que está oculto, esperando para ser descoberto. Obrigado por assistir. Continue explorando, continue questionando e nunca subestime o poder do desconhecido.
O sobrenatural está mais próximo do que você imagina, e cada passo que damos em direção a ele é um passo para compreender um mundo que vai muito além do que os olhos podem ver.